iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução: radialista e jornalista José Eduardo. Produção: Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor, sou o pastor José Eduardo e nós estamos navegando pela Bíblia. Estamos no livro de Romanos, agora no capítulo 8 ao capítulo 13. O tema agora é conflitos interiores. Paulo queria fazer o bem, porém fracassou. A primeira parte de Romanos pinta um grande quadro da graça e do perdão de Deus. Tão grande, em realidade, que Paulo fica ao descoberto ante de algumas perguntas difíceis ou de intenção de engano. Alguém poderia dizer: então, quanto eu mais peque, mais amor será a oportunidade que Deus terá de perdoar-me. Não é assim? Então, por que não viver conforme eu quero? No capítulo 6, Paulo reage com espanto e indignação diante desta maneira de pensar, que busca uma desculpa para pecar impunemente. Logo, liquidado este assunto, passa a considerar alguns problemas práticos da vida cristã. Por que será que ainda os melhores cristãos seguem pecando? Perdoa Deus todo o pecado, ainda que pior? Que passa realmente quando chegamos a ser cristãos? Mudamos ou não mudamos? Ilustrações tomadas da vida diária. Para explicar como funciona a vida cristã, Paulo recorre a 3 analogias: a morte, a escravidão e o matrimônio. Cada uma delas revela algo das forças que atuam dentro do cristianismo, e das 3 juntas oferecem um conceito crescente da morte relacionada à liberdade em Cristo. Porém, a melhor ilustração da vida cristã está em um crente que seca a luz do conflito que se apresenta quando uma pessoa imperfeita se compromete diante de um Deus perfeito. Paulo admite sua própria angústia e desesperança frente ao fracasso, mas ainda tendo em conta que suas intenções são boas. Capítulo 7, versos 7 a 15. Qualquer cristão que se pergunte: como poderei livrar-me desse pecado que me transtorna? Encontrará consolo na franca confissão que Paulo faz no capítulo 7. Uma resposta final algum dia. Então, como um sopro de ar fresco, encontramos no capítulo 8 uma das mais esperançosas capítulos da Bíblia. Tema que o Espírito Santo, e Paulo define ali, é o papel do Espírito em nossas vidas.
O Espírito obra junto com nós quando nós nos relacionamos com Deus, e ora também por nós quando nós sabemos o que pedir. Capítulo 8, verso 26. Principalmente, a tarefa do Espírito Santo é de ensinarmos a plenitude dos benefícios de ser um filho de Deus. O conflito interior não desaparecerá completamente durante esta vida, disse Paulo, já que somos partes de uma criação imperfeita que geme anelando a perfeição. Capítulo 8, versos 18 a 25. Porém, algum dia a criação voltará a ser perfeita. Essa promessa de uma vitória final e definitiva deveria dar-nos a certeza de que nada poderá nunca separar-nos do amor de Deus. Capítulo 8, verso 38 e 39. E vamos seguir nos capítulos estudados. No capítulo 8, verso 28, o tema muda para somente coisas boas? Com frequência, esse versículo é mal citado, o seu significado é estirado para dizer mais do que a realidade disse. O mesmo deve ser lido em conjunto com os parágrafos que se seguem. Paulo não promete ao crente somente que sucederá coisas boas ou plenas. O que ele diz é que, ainda que as experiências difíceis descritas nos capítulos 35 a 39 podem ser usadas para nós, para o bem dentro do plano geral que Deus está levando a cabo, também afirma que nada poderá separar-nos do amor de Deus. No capítulo 11, verso 11, o tema muda para o futuro dos gentios. E nos capítulos 9 e 10, Paulo admite com dor que, em termos gerais, os judeus não hão crido em Cristo, apesar de todas as vantagens e que constam na história do Antigo Testamento. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, no capítulo 9, verso 33. E no capítulo 11, Paulo analisa essa história e se pergunta se haverá sido inútil. Chegarão os judeus a crer em Cristo algum dia? Ha produzido sua trágica experiência alguma vantagem para o resto do mundo? Este capítulo demonstra claramente o amor eterno de Deus por seu povo escolhido. Paulo termina esta sessão com um arranque poético, celebrando a misteriosa maneira de atuar que Deus exibe na terra. E vamos seguir o estudo agora com o tema, um rude golpe para Paulo. Deus falta em suas promessas? Haverá algo que lhe cause mais dor a um novo crente que o rechaço de sua família? Um adolescente se converte à fé de Cristo. Seus pais reagem de forma muito negativa. Rechaçam todas as suas intenções de apresentar as formosas realidades do Evangelho. O que para eles são boas novas é considerado por seus pais como uma péssima notícia. Há alguns novos cristãos que podem dissolver os muros de suspeita e hostilidade. Porém, outros são tratados como enfermos infeccionados pelos outros membros de sua família e obrigados a viver em um estado de quarentena emocional. Qualquer que haja vivido uma experiência desse tipo pode entender a agonizante dilema que Paulo enfrentava. Os membros de sua mesma raça, os judeus, rechaçavam o evangelho ao que ele havia consagrado sua vida. Se pode confiar em Deus? O rechaço por parte dos judeus significou um rude golpe para Paulo, e ele interrompe sua carta aos romanos para considerar o dilema. Estes 3 capítulos 9 a 11 contêm algumas de suas expressões mais duras, incluindo uma oferta de ser separado de Cristo se esse contribuir à salvação de sua raça. Capítulo 9, verso 3. Os pontos que aqui se tratam também têm vigência para os não-judeus, já que incluem perguntas básicas acerca de Deus. Há abandonado o povo judeu, passando para alto as promessas que fizera no Antigo Testamento? Pode ser que sim, ou não poderia também falar as promessas feitas agora a nós? Para Paulo, um judeu que se denominava a si mesmo como apóstolo dos gentios, ou seja, de não-judeus, não havia um problema mais importante por resolver. Não lhe era possível descansar até conseguir vincular a brilhante teologia que encontramos em Romanos com a atividade passada, presente e futura de Deus a respeito dos judeus.
E vamos seguir estudando aqui. No capítulo 13, verso 1, o tema muda para os primeiros cristãos e o império. Durante a maior parte do seu ministério, Paulo se viu beneficiado pela proteção legal do Império Romano. A primeira geração de cristãos recebeu a mesma liberdade de culto e proteção legal do que gozavam os judeus. Porém, bem pronto, imperadores tais como Nero se voltaram com loucuras contra os cristãos, torturando e matando a milhares deles, provavelmente ainda Paulo mesmo. A história demonstra que a maioria deles seguiram o difícil conselho de Paulo nessa passagem, negando-se a alcançar contra o governo, apesar de todo o hostil que este demonstrou ser. Bom, nessa parte do livro de Romanos que estamos estudando, do capítulo 8 em diante, Paulo mostra aqui os conflitos interiores. E é muito interessante, muito importante mostrar que é uma passagem que pouco se fala. Hoje quase não se vê pregar sobre isso. E é muito importante. A pessoa, quando vem a Cristo, ela entra em um monte de conflito. E quanto não dizer que nós que estamos há tanto tempo no Evangelho, ou alguns anos, você que está há alguns anos no Evangelho, ainda não enfrenta conflitos interiores. Será que as lutas, obedecer à lei e não obedecer a Cristo, qual é mais vantagem? Como fazer? E isso Paulo relata nesse exemplo, porque ele sofria, ele era judeu, e mesmo assim ele queria exemplificar e explicar da melhor forma possível a palavra de Deus e Jesus Cristo como Salvador e solução de todos os problemas do seu povo. Ele mesmo rechaçou, ou seja, deixou de lado a sua vida, e dizendo assim: se tem algum valor para mim, a minha vida, para que mostre ao meu povo, é a mesma coisa que dizer assim: você aceitou a Cristo, tua família não aceita, e você fala assim: eu dou minha vida para poder explicar. E muitas vezes são noções básicas de impulsionar a pessoa, o novo cristão, a estudar a palavra de Deus, para que possa explicar aos seus pais, a explicar aos seus familiares, a explicar aos seus parentes. Porque a maneira que ele recebeu os sentimentos é difícil para muitas pessoas de explicar, principalmente para uma terceira pessoa. Vai pensar que é loucura, vai pensar que é toda coisa, mas nós devemos, essa é uma maneira que Deus faz quando muda nossas vidas, explicar os conceitos da vida cristã para um novo convertido, para aquele não crente, e aí mesmo assim para seus familiares. Paulo explica muito bem como fazer e como ele enfrentou essa situação, as lutas que ele viveu. Inclusive ele fala que foi rude golpe para ele, chegando até a explicar sobre as promessas de Deus para o povo. Ele chega a explicar falando assim: esse povo que foi prometido no Velho Testamento tantas maravilhas, será que não vale nada? Paulo se esforçou demais a entender a palavra, a orar e buscar a interpretação através do Espírito Santo, para poder explicar, encontrar chaves, para poder explicar ao seu povo, o povo judeu, e também ao povo gentil ou não judeus, a vinda de Cristo, e que Jesus é a solução e a resposta de todas as perguntas. Romanos é muito prático. Romanos é muito claro para o novo convertido. Por isso que qualquer igreja que se preze, que vai dar estudos bíblicos para novos convertidos, se baseia sempre em Romanos. Porque Romanos é muito claro nessa parte onde se fala sobre as dúvidas do coração e a vida cotidiana, a mudança, o câmbio, a mudança real da vida anterior para a nova vida em Cristo. E isso que muitos enfrentam, e isso que precisamos ter em mente e saber. Por isso que é muito importante você estudar a palavra de Deus a cada dia, para que você possa alcançar em Cristo todas as soluções, possa encontrar, porque a vida em Cristo nos permite encontrar respostas que muitas pessoas estão estudando e não alcançam. E você, com uma simples sabedoria, é por isso que vemos pessoas muitas vezes sem estudo, sem cultura, entender, às vezes nos dar a interpretação da Bíblia de uma forma que muitas vezes nós que estudamos mais, ficamos assim de boca aberta. Como é que Deus dá sabedoria ao simples? Isso é poder e
capacitação do Espírito Santo para a vida das pessoas. E é por isso que precisamos entender a vontade de Deus e estudar a palavra, porque assim o Espírito Santo vai poder explicar, vai poder te interpretar, vai poder falar no teu coração. É por isso que o mistério da palavra de Deus, enquanto tem o Espírito Santo aqui nessa terra, enquanto a igreja não for arrebatada, nós iremos cada vez que ler. Quanto mais você ler a palavra, mais interpretação você vai compreender, mais dúvidas você vai ser solucionado e mais bênçãos você vai alcançar. E você alcançando a bênção, você vai alcançar a bênção para todos aqueles que estão ao redor de você, e você vai ser realmente uma bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus possa falar em teu coração, tratar a tua vida, e que todos os dias você possa alcançar a palavra de Deus do estudo. Esteja acompanhando conosco. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para nós, tvmissões@gmail.com, ou pelo WhatsApp 011 96234 4675. Teremos à disposição. Se você tiver alguma dúvida que não responda, eu vou estudar mais ainda, vai ser mais gostoso ainda, que eu vou buscar mais respostas também a outras pessoas, a conselheiros que eu tenho em minha vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.